Ok, gente. Bom, então, assim, a tentativa de fazer vocês trabalharem com esses conceitos é para mostrar para vocês as possibilidades, principalmente na obra freiriana. Eu acho que isso se aplica à grande maioria dos autores, dos pensadores, dos educadores. Eu acabo achando que o Paulo Freire, e a gente já teve uma conversa sobre isso, o fato dele ir agregando questões a uma palavra, eu acho que, como ele é brasileiro, como ele conhece a nossa realidade, como ele fala dessa nossa realidade, eu penso que esses conceitos que ele traz por toda a obra dele e que naquele dicionário são colocados na forma de verbetes, manipular esses conceitos, tipo um joguinho, tipo um quebra-cabeça, um quebra-cabeça sem necessariamente os encaixes, ou seja, um quebra-cabeça de encaixe livre. Eu acho que é um exercício muito interessante para a gente, em termos de fundamentação das nossas práticas, em termos de fundamentação daquilo que a gente imagina para o mundo e para a escola, enfim. Bom, então, é nesse sentido que eu tento trabalhar com esses diversos conceitos. Espera aí que tem. Então, hoje, eu vou deu um problema aqui. Eu peço para quem está com o microfone ligado, desligar, por favor, porque a gente tá gravando, aí fica um pouco mais difícil, tá? No som, na finalização. Mas vamos lá. Então, assim, hoje eu vou trazer uma questão que diz respeito à escola e aquilo que a gente, a nossa, a, como a gente se movimenta na escola enquanto professor, né? E, você, e vocês têm essa oportunidade enquanto futuros professores, como estagiários, enfim. Então, assim, o que que, é, o que que pode nos ajudar de uma forma concreta a pensar e a viver nesse espaço escola, tá? Então, eu vou abrir aqui uma sala, desculpa, eu vou abrir aqui um material para tentar conversar com vocês. Tá? Vou abrir aqui agora. Compartilhar a tela. Bom, então aqui, um olhar freiriano sobre a escola, tá? Vamos ver como essa manipulação de conceitos pode nos ajudar a entender alguma coisa um pouco mais sobre esse espaço tão especial que é a escola. Do ponto de vista da didática, tem dois autores que eu vou mandar para vocês, dois artigos. A princípio, eu vou mandar para vocês, gente, a título de uma informação a mais, de uma formação a mais, que são o Libânio e a professora Vera Candô, que são pessoas
nomes assim respeitadíssimos na área da didática e que tem visões assim bastante específicas, né, em relação ao trabalho de pesquisa deles na área da didática sobre escola e sobre muitas das coisas que a gente vai falar aqui. Só que a gente vai falar aqui do ponto de vista do Paulo Freire, tá? Ainda nessa comemoração do centenário do Paulo Freire, mas também por conta de que aquilo que eu falei, é alguém que se dedicou ao processo da educação, apesar de não ser educador, na origem ele era advogado, ele tirou o doutorado dele em educação, mas que teve todo o seu contexto de vida e de profissão voltado para as questões da educação brasileira e da educação como uma prática mesmo de estar no mundo, né? Então vamos lá. Nunca funciona isso. Então, assim, vamos falar dessa escola, né? Esse espaço aí. Que espaço é esse? Então, diversos autores falam de escola. Diversos autores, né? Citei agora o Libânio, a professora Vera Condô, mas tem correntes em diversos países, tem sobre diversas perspectivas, de diversos movimentos teóricos, educacionais, a escola é uma centralidade das discussões, sem dúvida, né? Então, aqui a gente vai trazer um pouco dessa discussão a partir do Paulo Freire. Eu sei que eu estou me repetindo um pouco, mas para deixar isso bem claro. E lembrando também que é nessa escola que essa escola é que traz, que possibilita uma relação direta da construção do conhecimento, que ocorre nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos meios de pesquisa, né? Onde o conhecimento, o conhecimento que eu estou chamando aqui é o conhecimento científico, ciências humanas, sociais e da natureza, porque é claro que o conhecimento, a construção de conhecimento se dá de diversas formas, em diversos lugares, a partir das questões culturais, a partir da vivência de cada um, se dá no mundo. Mas em termos de institucionalização, né, de instituição, a escola sendo uma instituição, é nela que a população, né, na posição de estudantes, ela tem um contato com esse conhecimento científico que é produzido, tá? Esse conhecimento é produzido, ele chega à escola por um processo de pedagogização que tem a ver muito com currículo, com perspectiva de currículo, com questões de avaliação, sem dúvida, mas tem também a ver com a forma pela qual a escola, o corpo docente, o professor especificamente, vê, entende e vivencia a relação ensino-aprendizagem, né? Também acho que já falei disso, mas só para alinhar o nosso pensamento. Tá? E são diversas epistemologias, né? dentro desse espaço, né? Epistemologias que vêm das ciências da natureza, epistemologias que vêm das ciências sociais. Entre as ciências sociais você tem o pessoal da história, o pessoal da geografia, epistemologias que vêm do estudo da própria língua, de línguas estrangeiras. Então, assim, a escola é um caldeirão em termos de conhecimento científico, mas é também um caldeirão em termos daquilo que ela traz do humano que circula na escola, dos saberes que circulam na escola, de todo mundo. Então, assim, uma escola, se você for perceber, você não tem só
os professores e os estudantes? Você não tem só os professores, os estudantes e a coordenação pedagógica. Você não tem só os estudantes, os professores, a coordenação pedagógica e a direção. Você não tem só essas pessoas ali. Você tem o, os funcionários que tomam conta da segurança. Você tem os funcionários que são responsáveis pela limpeza. Você tem as merendeiras. Você tem eventualmente a circulação de diversos estagiários ou do ponto de dos estágios supervisionados nas universidades ou estagiários às vezes da prefeitura, das CREs, enfim, você tem uma série de ONGs, de programas educacionais que pedem para estagiar na escola. Então, assim, você tem a gente tem um caldeirão ali, de verdade, de diversos saberes, entre os científicos, que têm que ser pedagogizados, mas também os outros saberes que têm a ver com o conhecimento popular, né? Que é aquilo que a gente sabe da nossa vida, aquilo que a gente chega no dia sei lá, no dia da mudança de lua, dizendo, hoje, lua cheia, eu vou cortar o meu cabelo. É, ou então que a gente traz uma receita para um resfriado ou para uma tosse, enfim, ou que a gente traz uma outra experiência bem popular da nossa avó, do nosso ancestral, ou daquilo que a gente viu, mesmo que a gente tenha percebido num momento de religiosidade, num momento de espiritualidade, independente da fé ou da não da fé ou da falta dela, né? Da visão religiosa ou não do mundo que cada um tenha, né? Porque a escola ainda é, que bom, um espaço laico. Então, assim, a gente tem todo esse conhecimento popular, a gente tem essas lendas, essas tradições que muitas vezes, em muitas ocasiões, são festejadas na escola, né? A gente eu sou da época que a gente fazia a festa junina, né? Que levava o nome de festa caipira. Eu sei que ela ainda resiste, mas sei também que ela tem alguns problemas assim com, com, com parte da população escolar que acha que está comemorando os santos católicos. Enfim, são várias tramas que chegam na escola e que têm que ser tecidas de uma forma harmônica, harmoniosa, né? E tem, inclusive, aquilo que a gente chama de concepções alternativas. Nesse ponto aqui, eu estou usando esse termo que vem do construtivismo, que tem origem lá no Piaget, tá? Que é a concepção que você traz internamente, a sua lógica interna de explicar o mundo, né? Mas isso não necessariamente você pode trabalhar com esse mesmo, digamos assim, não é exatamente a mesma coisa, mas você pode trabalhar, por exemplo, se for com os autores do movimento histórico-social, cultural, como o grupo do Vygotsky, você pode trabalhar com a zona de desenvolvimento proximal. No caso do próprio Paulo Freire, tem a questão da curiosidade ingênua. No caso do Alsobel, tem a, a aprendizagem que é significativa ou não. Ou seja, tem várias maneiras de tratar essa lógica interna, né? O nome pode ser diferente, mas é uma lógica interna que explica o mundo, assim. Então, um exemplo muito interessante, ainda na tenra infância, né? Bem pequenininho, é o espanto da criança com a sua própria sombra, por exemplo,
muitas se assustam de ver a sua própria sombra, porque está se mexendo, está fora dela, ela não faz essa associação de imediato. É muito comum também a gente traz uma memória aristotélica de uma lógica que é muito que tem lógica, que é a questão de a gente, quando tem oportunidade, já não é mais tão comum, mas de olhar para o céu e ver o sol se mexer, a gente pensar que é o sol que dá a volta em torno da Terra, né? Então tem uma série de formas internas que são nossas construções de explicar o mundo. Então tudo isso aqui está nesse lugar mágico chamado escola, né? E é a partir desses conceitos do Paulo Freire que eu quero começar a conversar com vocês sobre esse lugar mágico para ver onde é que a gente pode chegar, né? Bom, o que eu vou abordar hoje é o seguinte: nessa escola é um lugar onde a gente fala o tempo todo sobre a praxis, né? E onde atuam diversas pedagogias, né? E aí a gente vai falar por que essas diversas pedagogias e não pedagogia somente. Aí eu estou sendo um olhar freiriano mesmo, tá? De botar esse pedagogia no plural. Então, assim, como essa praxis? O que é essa praxis? Que é basicamente ação-reflexão. Mas como é que se dá? Como essa pedagogia pode ser, essas pedagogias podem ser potencializadas? Então, eu vou defender aqui uma questão que é trazida pelo Paulo Freire, que está lá naquele dicionário, que são os registros, tá? Não é uma receita, não é uma receita de bolo, faça isso, é só uma discussão em torno do ato de registrar, da importância desse ato para que a gente exerça na escola essa praxis, para que a gente elabore essas pedagogias e para que a gente enfrente todo esse caldeirão de saberes que a gente tem na escola, tá? Então vamos lá. Na concepção de Paulo Freire, né, a escola é um lugar que nos coloca numa posição mágica de aprender, se possível, ensinar. Então a escola não só ensina, né? Quando a gente está na escola, em muitas situações, desde criança, desde pequenininho, e que a gente se coloca tendo compreendido alguma coisa, muitas vezes a gente explica para o colega, muitas vezes a gente explica para o irmão quando chega em casa, explica para o pai, para a mãe. Aí a gente volta com aquilo replicado, a gente entende melhor ainda, a gente explica para o professor a nossa dúvida, ou seja, o aprender e o ensinar, eles estão num movimento contínuo dentro da escola. Então, Paulo Freire ressalta, inclusive, uma informalidade que acontece na escola, principalmente na escola pública, numa escola que ela é marcada por uma interculturalidade, que ela é marcada por uma multiculturalidade, que ela é marcada por
por necessidades, às vezes, de atenção individualizadas. Então, assim, se estivesse claro, né, para nós, que foi aprendendo o que aprendemos, ser possível ensinar, a gente talvez, né, eu acho que teríamos entendido com facilidade a importância de tudo, informais nas ruas, nas praças, no trabalho da escola, nos pátios, nos mais variados gestos. Por que isso? A escola nos diz que a todo tempo a gente está ensinando, está aprendendo a ensinar. Então, tudo aquilo que a gente traz, tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente vê do mundo e que vem para a escola, de alguma forma, ali a gente aprende que a gente está aprendendo a ensinar. Então, a escola é um espaço bastante mágico nesse sentido de uma liberdade de que você não é só um espectador. Você traz a sua carga, você traz aquilo que você viu, você transforma aquilo em questões ou em opiniões e você passa a elaborar aquilo a partir dessa relação ensino-aprendizagem. E a escola para Paulo Freire, e eu gosto muito desse texto, dessa parte aqui, que eu retirei lá do verbete escola, não é só um lugar para estudar. E muitas vezes a gente ouve assim um comentário um pouco depreciador. Ah, vai para a escola para comer merenda. Olha só, o que é importante aí? Comer merenda é se alimentar. E ao ir para a escola comer merenda, você cria um vínculo impressionante com a escola. Impressionante. De um lugar que te alimenta. De um lugar que tem a generosidade de distribuir a comida para todos. Generosidade não é no sentido caridoso. Generosidade é no sentido de fazer a comida, fazer uma comida de qualidade, balanceada e distribuir aquela comida entre estudantes, professores e funcionários. Então, assim, vai para a escola só para comer merenda, já é alguma coisa muito forte, que é um vínculo com a escola e que te coloca como aprendendo alguma coisa. Você vai sentar à mesa, não é questão de ter bons modos ou não, mas você vai sentar à mesa, você vai esperar a comida chegar, você vai perceber que aquela comida foi feita por uma equipe. Então tem todo um processo de aprendizagem aí nesse ato de comer a merenda, né? Então, assim, não é só um lugar para estudar. Estudar no sentido estrito de livro, caderno, lápis, é um lugar para isso aqui, para aprender que é possível ensinar tudo, inclusive sobre a merenda. Então, não é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, para conversar, para confrontar-se com o outro, para discutir, para fazer política. Gente, é muito importante que fique muito claro que quando Paulo Freire fala da educação como um ato político, do fazer política, ele não está falando de política partidária. Isso é uma questão de fórum íntimo de qualquer pessoa. Ele está falando de uma política em termos do outro. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente admite que está nesse mundo e se relaciona com o outro, mesmo que seja um que mora na nossa casa, ou que é o nosso vizinho, que divide o elevador, que, enfim, que passa pela gente na rua, a gente já está numa posição de política. De política no sentido de que é uma polis e aí a gente tem que atuar enquanto que seres que estão
dividindo, digamos assim, esse espaço com outras pessoas, né? Então, a escola não pode mudar tudo, nem pode mudar a si mesma sozinha. Então, um olhar crítico sobre a escola é super importante, mas sabendo que que a escola é uma instituição. Independente de se ela é pública ou particular, ela é uma instituição que ela está refletindo o quê? Ela está refletindo o Estado que está aqui em cima. E ele faz uma instituição que digamos assim, a sua imagem e semelhança. Então, numa sociedade neoliberal e capitalista como a nossa, uma escola que seja absolutamente socialista, ela tem que ser muito particular, porque não vai ser essa a visão que que esse Estado vai projetar nessa instituição. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, quando as pessoas falam que não é de uma escola sem ideologia. Isso não existe. A escola, ela é um reflexo da ideologia vigente. É assim que ela foi fundada. É assim que ela foi concebida, inclusive, lá na sua origem, para ser um espaço dessa ideologia de quem a concebeu. É óbvio, tá? Ela está intimamente ligada à sociedade que a mantém. É isso que eu falei. É isso aí. Ela é, ao mesmo tempo, fator e produto da sociedade. Então, assim, a gente tem que mudar a escola. A gente tem que ter um olhar crítico sobre a escola. Não adianta a gente só culpabilizar a escola e dizer a gente tem que mudar. Porque essa mudança, ela é uma mudança estrutural. Ela é uma mudança muito grande. A gente não pode desistir. A gente tem que batalhar por todos os meios que forem possíveis. Desde da escolha dos nossos governantes até a nossa ação sindical, a nossa ação enquanto professores exigindo participação nas decisões das políticas públicas. A gente tem que batalhar sobre isso, é o nosso direito. Agora, a escola, ela não vai mudar sozinha. Tá? A gente tem que ter essa ideia muito clara. Como instituição social, ela depende da sociedade. E para mudar-se, depende também da relação que mantém com outras escolas, com as famílias, com a sociedade, com a população. Tem um artigo bastante antigo, que eu gosto muito dele, muito mesmo. E tem vários nesse sentido, né? Mas esse artigo, ele foi muito bem escrito, ele foi escrito assim com uma simplicidade. É um artigo longo, mas é um artigo que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou ver se eu consigo o nome dele aqui. Eu já trabalhei tanto com esse artigo que eu tenho até o título dele meio que decorado. Estou tentando pegar aqui. E por que eu estou trazendo esse artigo aqui? Porque é uma situação muito interessante. A microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Peixes como tema gerador, que é uma questão que Paulo Freire vai explorar muito. O tema gerador enquanto um motivador para essa escola. Mas o tema gerador, o que é o tema gerador? A gente vai falar dele mais adiante em outra conversa. O tema gerador, ele não é um tema assim, eu hoje cheguei na escola e vamos falar de energia. Então vamos fazer um trabalho com a professora de educação física, com a professora de matemática, com a professora de história, cada um vai ver o tema energia pela sua disciplina e a gente
vai trabalhar com o tema energia. Isso é muito bacana, sem dúvida é muito bacana, mas isso está mais para a categoria de pedagogia de projeto, né? A pedagogia do tema gerador, ela é diferente, porque ela vem do grupo inteiro. Ela não é um tema trazido por alguém ou por 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 professores. Não. Ela é um tema trazido pela comunidade dentro da qual a escola se insere. E nesse artigo, que eu vou depois botar a referência para vocês, para quem quiser ler, a microbacia hidrográfica de Ribeirão dos Peixes. Foi a comunidade que se envolveu de tal forma que esse tema gerador foi digamos assim, adotado, né, pela escola e foi desenvolvido numa escola nas turmas de ensino médio, e o resultado é belíssimo, assim. É um dos artigos mais bonitos de relato de experiência, que é o que a gente vai chegar aqui na nossa finalização, que eu já li e que eu gosto sempre de explorar eles em algumas das aulas que eu dou, tá? Então, assim, novamente, a escola é ao mesmo tempo fator e produto dessa sociedade. Como instituição social, ela depende da sociedade para mudar-se e depende também da relação que mantém com outras escolas, com as famílias, com a sociedade, com a população, né? Então, assim, essa questão dessas relações muitas vezes é trabalhada pelos temas geradores, né? Uma outra questão que Paulo Freire aponta na escola, isso aqui devia estar num segundo item, mas enfim, depois eu refaço. Paulo Freire tem uma relação íntima, ele mantém sempre uma relação íntima da ética com a estética. Isso é muito fácil de perceber nas palavras que ele reajeita, naquele sotaque pernambucano dele, que tem uma musicalidade. Então, ele vem aqui para nos falar da boniteza, né? Da boniteza de ser gente, da boniteza de ser professor, né? E ele vem falar também da boniteza dessa escola, né? Então, assim, a escola, ele chama a atenção que a escola é um lugar esteticamente muito especial, né? É um lugar que é capaz de você fazer um desenho, por exemplo, um desenho relativo à festa junina que vai ter na escola. Então você faz aquele imenso desenho, do outro lado tem um mural com os cartazes feitos sobre insetos, por exemplo. Na outra parte da parede tem os avisos, em outro lugar tem o cardápio, e toda essa profusão de elementos estéticos, elas produzem uma beleza, que é a beleza da escola. A gente, quando entra numa escola, se a gente tiver de olhos vendados assim e se colocar diante, alguém nos colocar diante de um mural, a gente vai saber que a gente está numa escola. A gente vai saber que a gente está numa escola viva, numa escola bonita, numa escola dinâmica, numa escola em que o fato de você colocar no mural é uma forma de você prestigiar o estudante ou os estudantes, ou mesmo a turma que produziu aquilo.
é o fato de você socializar as notícias todas, de você organizar isso. Então, a escola tem essa boniteza de que Paulo Freire nos fala, né? Que é uma boniteza que está também no ser professor, né? Que é essa pessoa, essa gente que exerce essa, que assume essa circulação, de ser essa circulação de ideias e de saberes e de projetos dentro da escola, né? Então, a boniteza de ser gente, a boniteza de ser professor, ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Ninguém ensina a partir de tristeza. A gente até ensina, porque a gente é humano e a gente tem motivos às vezes, para ficar triste. Ele não está falando disso. Ele está falando de que o ensino, o ensinar é um ato de troca entre pessoas. Então você dá, você recebe algo novo que te renova, e aquilo é uma motivação de alegria. Então, essa boniteza de ser professor está ligado a essa alegria de ser professor. Gente, é óbvio que ser professor numa cidade como o Rio de Janeiro, num estado como o Rio de Janeiro, em outros vários estados, várias cidades, num país como o Brasil, não está longe de ser algo louvável. Mas a fala aqui é para a atuação enquanto seres, enquanto pessoas. Ele chama atenção para a essencialidade do componente estético na formação do educador, né? Uma estética que não é separada da ética. Ele fala da importância da boniteza das escolas, da importância formadora desses espaços. É incrível que não imaginemos a significação de discursos pronunciados em todos os lugares da escola. Quando você chega na escola, você tem o cheiro da comida, é um discurso. Você tem quando existe a possibilidade, em algumas escolas eu vi isso, eu esqueci o nome daquilo, quando a gente pega todas as cascas de legumes e coloca para adubar o terreno. Não vou me lembrar agora, mas enfim. Então você tem toda uma série de práticas, desde a limpeza até o trabalho das merendeiras, do pessoal da cozinha, desde a chamada da coordenação a alguém que está, de alguma forma, algum estudante que está precisando de uma conversa. Existem discursos nesses atos, nessas práticas, nessa estética. Essa estética fala. Então, é disso que ele está falando, que vai caracterizar esse espaço e vai fazer emergir essa boniteza. Porque, por mais que uma escola seja uma instituição que projeta uma sociedade, ela é feita por professores, que são seres, como ele está falando, seres que exercem essa boniteza de ser gente, né? Então, assim, a higiene dos sanitários, as flores que adornam, há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade desse espaço, né? Eu lembro uma vez que eu fui a uma escola que a gente fazia um trabalho a partir da UERJ, quando eu dava aula na UERJ, uma escola que eu era apaixonada por aquela escola, e eu soube há pouco tempo que ela fechou, assim. Não consigo entender como fecha uma escola pública, mas enfim. Escola Paraguai.
entre as estações de Bento Ribeiro e de Marechal Hermes. Uma escola pequenininha, mas um encanto de escola, assim. De Você entrava assim, já era uma profusão de artes, uma profusão de tudo. E eu lembro que na sala de leitura, toda organizadinha, tudo certinho, mas tinha uma coisa que me chamava atenção assim absurdamente. A professora de português, que era gente boa até dizer chega, mas ela tinha uma mania de enfeitar as mesas para trabalho da sala de estudo com os arranjos florais enormes e que ela cobria com papel celofane para não estragar. Só que aquilo ficava uma coisa assim absolutamente descabida, porque os alunos tinham que sentar ali, espalhar os livros e tudo. Então ela ficava, recolhia aqueles arranjos, depois ela colocava, recolhia. Então, assim, eu lembro que eu fiquei pensando tanto, como é que a gente pode falar com ela sobre isso? Qual a necessidade de ter esses arranjos? Mas, enfim, eu lembro também que essa conversa nunca aconteceu, porque aquilo me chamava tanta atenção daquela. Ela queria enfeitar aquela sala, ela estava ali como se ela estivesse na casa dela, então ela queria enfeitar para quando as pessoas chegassem, o lugar tivesse bonito, tivesse enfeitado. Bom, próximo. Então, aqui eu uso essa frase de que a escola será cada vez melhor na medida em que cada ser se comportar como colega, como amigo, como irmão. Isso pode parecer clichê, mas às vezes os clichês são as coisas mais corretas do mundo, né? São as coisas mais certas. Né? Eu não sou religiosa, nenhuma religião, mas para mim não tem frase mais absurdamente correta de que não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Ou então ama o próximo como a você mesmo. Sabe? É uma coisa simples. É uma coisa que não tem mistério isso. Então, na medida em que cada um se comportar como colega, como amigo, com respeito, como irmão mesmo, respeitando, a escola ela vai ser cada vez melhor. Né? É essa frase que eu tirei para a gente continuar falando de escolas. E aqui, naquela figura que eu coloquei, que é o que a gente está vendo hoje, que a escola ela se caracteriza pela praxis e pela pedagogia ou pedagogias. Né? Aqui eu devia ter colocado o S. Então, essa praxis, o que é essa praxis? Essa praxis implica a teoria que nos. Aquela teoria que nos fundamenta, aquela teoria que nos sustenta. Em algum momento da formação de vocês são ou serão tocados por algum tipo de estudo, de teoria, que diz assim para vocês, que bate, que ressoa aqui dentro e diz assim: puxa vida, é isso, é isso. Isso explica aquilo outro, é isso. E aí, nesse momento, vocês vão perceber como várias coisas tomam sentido para vocês. Né? Então, assim, a praxis implica, ela diz respeito a essa teoria como um conjunto de ideias capazes de interpretar um dado fenômeno. Seja esse fenômeno a dificuldade de aprendizagem de estudantes, seja esse fenômeno a evasão dos estudantes, seja esse fenômeno a questão de indisciplinar de estudantes, seja esse fenômeno a dificuldade de se colocar
junto ao colega para um trabalho inter ou multidisciplinar que seja. Então, os fenômenos são vários. A dificuldade de trabalhar com a comunidade que, 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 que constitui, né, na qual a escola está inserida, a dificuldade de trabalhar com as políticas públicas. Então, os fenômenos são vários. E essas teorias, elas nos ajudam a interpretar esses fenômenos e a enfrentá-los, no caso dessa necessidade de enfrentamento, ou um momento histórico. Né? A pandemia é um momento histórico. Que tipo de teoria, o que está nos dando fundamentos para enfrentar esse momento histórico? Né? E é assim a praxis. Ela tem um enunciado agora, nesse momento, que envolve uma ação, e ela é contínua, é um movimento. Né? Então, ela está aqui, a gente está aqui fundamentado, então a gente vai, elabora as nossas ideias, a gente produz as nossas atividades, e no momento posterior, a gente vai estar em outro momento histórico ou em outro fenômeno, e a gente vai estar voltando a isso aqui para ir adiante, e assim, num movimento contínuo. Né? Paulo Freire fala muito desse movimento de continuidade na escola, que implica esse movimento que sai dessa praxis, do exercício dessa praxis. Né? Então, a gente fala a nossa palavra sobre o mundo, pronuncia a palavra sobre o mundo, a gente atua e no momento posterior a gente pensa nessa atuação, mas volta também naquela palavra que foi pronunciada anteriormente para refletir. Então, nada é esquecido. É uma construção histórica, a atuação do professor. É uma atuação e uma reflexão na linha histórica. Ela é produzida, ela é construída, é uma construção histórica. Né? Então, por isso que também ele chama que a praxis é uma síntese da teoria-palavra, daquilo que a gente pronuncia, muitas vezes fundamentados em outros autores, e da nossa ação. Né? E isso sempre. O fato de eu aprender aqui, eu aprendo aqui, aí eu atuo aqui na frente. Naquele momento posterior, não significa que esse momento aqui foi esquecido. Muito ao contrário, esse momento influenciou esse ato, esse aprendizado aqui influenciou esse ato aqui, ele foi indo até que chega um novo fenômeno ou um novo momento histórico que se aproveita desse ato que se fundamentou naquela palavra que foi dita anteriormente. Esse movimento contínuo, ele caracteriza a praxis. E aí o que acontece? Ora, eu estou aqui, eu estou diante de um fenômeno qualquer. Eu penso, eu reflito, eu tomo a decisão sobre algumas questões que me parecem lógicas. Aí eu vou e atuo. Nessa atuação, o que é que eu faço? Eu exerço, eu elaboro uma pedagogia. Seja ela uma pedagogia da autonomia, seja ela uma pedagogia uma pedagogia em função da opressão, seja ela uma pedagogia de esperança, seja ela uma pedagogia de indignação, seja ela uma pedagogia política, uma pedagogia científica, uma pedagogia cultural, não importa. O que importa é o que nos diz Paulo Freire, que é essa tensão no sentido de uma ligação, né, desse movimento teoria-palavra-ação, teoria-palavra-ação. É
nesse movimento que emergem a ou as pedagogias que a gente precisar. A pedagogia intercultural, a pedagogia multicultural, a pedagogia interdisciplinar. Então, é esse ritmo da praxis que vai fazer surgir a pedagogia que nos interessa para enfrentar aquele fenômeno ou aquele momento histórico. E aí, né? Então, saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber e assim ambos vão se refazendo. Exatamente isso que eu disse anteriormente, tá? A ação e a reflexão num movimento contínuo. Ou seja, nada daquilo, aprendi, agora vou fazer assim. E o momento que vai vir depois? Ele vai te exigir uma outra reflexão. Mas não significa que por ele ser diferente do primeiro momento, você não possa aproveitar aquilo que naquele primeiro momento te foi útil para fundamentar a sua ação. Tá? Então, essa ideia de movimento é muito importante a gente ter na cabeça. Então, essa ação-reflexão, ela constitui a praxis e faz surgir as pedagogias, ou as pedagogias que a gente necessite, que a gente venha a necessitar. Tá? Então, aqui, esse slide ficou um pouco confuso. Mas, enfim, o que eu quero tirar daqui é o seguinte: o Richard Rohr, ele é um filósofo onde ele traz um termo que eu acabei não escrevendo aqui por um pouco de confusão da minha parte, que é o termo da redescrição. Tá? O que é a redescrição? O que ele fala? Ele fala basicamente que há dois modos principais nos quais os seres humanos reflexivos tentam, colocando suas vidas num contexto mais amplo, dar sentido a essa vida. Então, segundo Rohr, para você, o ser humano dá sentido à sua vida num processo de contar a história, num processo de descrever a sua relação com o mundo para os outros. E ele, foi isso que eu esqueci de colocar aqui, ele tem um conceito chamado redescrição. O que é a redescrição? É aí que a gente vai começar a falar sobre os registros. Para o Rohr, você vivencia, né, vamos voltar ali na praxis, você vivencia o fenômeno ou o momento histórico. Aquilo te leva a uma atuação, como a gente acabou de falar. Naquele momento da atuação, da ação, vão aparecer algum tipo de reação, né? Digamos assim, se você preparou uma aula, estou usando um exemplo mais simplificado. Se você preparou uma aula, então você fundamentou tudo, você elaborou a sua aula, você vai dar a aula e você teve uma reação dos estudantes. Uma reação talvez não esperada, uma reação de não entendimento, enfim. Então, o que o Rohr diz é que aquilo que você vivenciou, ele ficou marcado na sua cabeça, na sua mente. Ficou escrito na sua mente. E que você precisa externar isso para que você possa pensar criticamente sobre isso. E você vai externar isso como? Ou oralmente, ou num processo de descrever isso, que ele chama de redescrição. Por que redescrição? Porque está escrito na sua mente e ao descrever você vai reescrever, você vai fazer uma redescrição disso.
desse trabalho. Então, quando você tira algo que ficou aqui na sua cabeça e passa para um papel, por exemplo, você naturalmente está se dando uma chance de atuar criticamente. Porque aquilo que está aqui na sua cabeça está sob o impacto da ação. Está aqui. Mas quando você redescreve, quando você traz isso que está escrito para uma nova inscrição, para uma redescrição, aí você atua criticamente. Então, dessa forma, ele defende os registros em aula, seja a partir dos diários de classe, os diários de campo, como uma forma não somente de você registrar o que ocorreu, mas de você registrar o que ocorreu e de registrar de forma crítica, pensando sobre o que ocorreu e pensando em novas maneiras de trabalhar com aquele movimento da praxis no futuro. Tá? Então, é nesse sentido que o registro, e aqui eu já estou com a questão do Paulo Freire, é um instrumento de apoio a essa reflexão sobre a prática, fundamentando-se na própria experiência com a escrita, caracterizada por ele como relatório de práticas, enfim. Diversos são os nomes, de acordo com os autores, que propõe o hábito de registrar, propõe que esse hábito seja incorporado pelos educadores e educadoras no exercício crítico da reflexão. Inclusive, em Educação como Prática de Liberdade, em alguns momentos, ele fala da importância desses registros serem feitos também pelos estudantes. Agora eu estou meio confusa se é Educação em Prática para a Liberdade. Não, Educação para a Mudança, me desculpem. Serem feitos pelos estudantes. Tá? Mas para os educadores isso é muito fundamental. Por quê? Porque vai te dar, vai ser o elemento que vai trazer a crítica para esse processo. Por quê? Porque esse processo ele é muito dinâmico, às vezes ele é muito rápido. O pensar e o refletir e o fazer não necessariamente, minha aula não foi boa. Aquele conteúdo que é um conteúdo novo não funcionou com aquela metodologia. Eu vou trazer uma outra estratégia. Refletiu sobre a prática, sim, mas refletiu criticamente. Por que não foi boa? Por quê? É só a estratégia que estava ruim? Ou, de alguma forma, esse conteúdo não está dentro do contexto de vida dos seus estudantes? Está completamente fora. É um conteúdo que não está dizendo nada. Ou porque, naquele momento, os seus estudantes estão passando por um momento histórico que você, às vezes, não está nem sabendo. E que está ali, pá, e que eles precisam de outro pá, e não daquele. Precisam de outra conversa. Tá? Então, a componente crítica, ela vem, e isso não é uma receita de bolo. Isso também não significa que você vai registrar tudo em todo momento. Mas buscar ter uma rotina de registro daquilo que foram as suas práticas. E isso pode já começar no estágio supervisionado. Né? Eu costumo dizer, agora não, que a gente não está com os estágios nas escolas, mas eu costumo assumir a presença no estágio a partir do registro que o estudante me envia de como foi a aula em que ele teve presente. E aí, com o tempo, ele vai se dando conta de que esses registros vão ficando cada vez mais críticos, porque tudo é uma questão de você praticar, de você se entregar a uma determinada rotina
E não é rotina no sentido assim, sem graça da palavra, não. É rotina no sentido de organização boa, né? Daquilo que a gente pode fazer pela nossa prática, né? Então, aqui a gente tem o conceito de reflexão em Freire, né? Que é um conceito para toda a vida do educador, né? Para sua formação constante e permanente, né? Esse conceito ele é movido por ele tem que ser movido por esse elemento de crítica, né? Ele corresponde a esse pensar e fazer, mas ele ganha muito com esse elemento de crítica, e é esse elemento de crítica que, inclusive, vai alimentar a curiosidade do professor, né? Porque quando ele criticamente pensa na sua aula, na sua prática, ele se coloca como um curioso de perguntar como é que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? Vai adiantar? Aonde isso vai me levar? Então ele está aí alimentando a sua curiosidade. E dessa forma, aí já é assim, como é que a gente diz? Uma liberdade poética, né, que eu tomo aqui. É a partir desse movimento de ação e reflexão intercalado aí por essas pedagogias, com esse elemento crítico, que essa escola, apesar de ser uma projeção da instituição que a concebeu, ela vai se relacionar com o mundo. Porque se não for esse movimento, se não for esse elemento crítico, se não for essa mobilização da curiosidade, a escola vai ficar inserida nela mesma. Essa relação com o mundo, ela vem, com certeza, dessa movimentação aqui. Tá? Porque é essa movimentação, a partir da curiosidade, a partir do senso crítico, que te leva a pensar em outras escolas, no que está acontecendo no mundo, no momento histórico, em diversas possibilidades, em outros autores, enfim, numa série de questões que vão além dessa própria escola. Então, eu acho assim que os estágios supervisionados e a própria atuação docente, elas têm muita chance de desenvolver toda essa dinâmica que Paulo Freire nos traz a partir da utilização daquilo que for, de diários de campus, de diários de classe, e podem culminar naquilo que a gente chama de relato de experiência, que eu já vou falar um pouquinho mais no final dessa fala. Antes disso, eu quero mostrar para vocês dois trechos de dois diários de um estudante meu, para mostrar a força que esse diário traz, que esse registro traz na vivência de duas situações, de dois fenômenos, na vivência de dois momentos históricos, tá? Então, aqui o primeiro trecho é o seguinte. Esse menino, ele era da biologia, na biologia os estágios são divididos em estágio do ensino fundamental e do ensino médio. Ele fez os dois ao mesmo tempo, ambos em escola pública. E ambos em EJA, se não me engano, se eu não estou enganada, mas enfim. Hoje o professor apenas corrigiu as provas aplicadas na sexta passada em ambas as turmas. O que mais me surpreendeu foi o número de notas baixas na prova e a reação de grande parte das duas turmas quando viam as notas.
essa grande parte comemorava as notas baixas e, se fosse zero, a comemoração era ainda maior. O que me pareceu foi que estes alunos preferiam tirar notas baixas para serem aceitos nos grupos, pois quem tirava nota boa era zoado. Ou seja, ele faz ele se vê diante de um fenômeno e ele faz uma reflexão. Ele faz uma reflexão, ou seja, ele pensa naquilo que ele está vendo. Por outro lado, vi alunos que, mesmo tirando uma boa nota, e alguns outros com notas baixas, buscando entender o porquê tiraram aquela nota. Tristes por acharem que havia ido melhor e outros preocupados com a prova da semana que vem. Então, ele observa um grupo, né, zoando ali, festejando a nota baixa, e um outro grupo já mais preocupado. Aí vem o que ele chama de a questão. A questão que vem à minha cabeça, desde a primeira aula que fui, tanto no ensino fundamental quanto no médio, foi a de como fazer para trazer esses alunos que estão completamente dispersos nos seus pensamentos e como manter e não prejudicar os que estão realmente interessados. Então, assim, olha só como ele já disparou a curiosidade dele como professor. Porque ele faz uma crítica aí, apesar de que não está tão explícita, mas tem uma crítica aí. Ou seja, ele tem uma turma que tem diferentes motivações. E ele quer entender como ele pode unir essa turma. Então, isso, talvez se ele não tivesse escrito, isso tivesse passado batido. Ele teria ido para outra aula e isso tivesse passado batido. O outro registro dele. Ontem foi a aplicação da prova para as turmas, onde eu fiquei com a turma 3001. Foi o primeiro contato, eu e alunos sozinhos. E percebi que há um grande respeito entre o professor e o aluno. Mas também há uma linha bem tênue que separa essa relação. No geral, foi tudo muito tranquilo, pois nessa turma tem muita gente mais madura e com uma boa relação com o professor B. Mas ficou claro também o interesse de cada um. Os mais novos foram os que menos estudaram ou se preocuparam em fazer a prova direto. Já é uma coisa que ele está observando. A prova direito. Tendo alguns entregado a prova em branco com menos de 10 minutos. Teve um momento da prova também que houve uma tentativa de quebra da linha tênue que citei um pouco atrás, onde uma aluna chegou atrasada, entreguei a prova, e ela simplesmente parou para conversar com uma outra aluna. Quando eu falei para a menina ir sentar, ela me encarou por alguns segundos, até que eu voltei a falar para ela sentar e ela foi. Ou seja, houve um enfrentamento aí. Essa linha tênue que ele observou. Quer dizer, ele começa dizendo que existe um respeito, mas que tem uma linha tênue. Provavelmente foi nesse momento que ele vislumbrou essa linha tênue, que estava a ponto de ser quebrada, talvez. Esse momento foi o mais complicado que eu passei. Mas depois tudo correu bem, a professora de português chegou logo depois com as provas de química, que eles fizeram ontem também. Ou seja, é um registro que dá para ele trabalhar com ele mesmo e para a gente, enquanto colegas, professores, supervisores, companheiros de jornada, a gente pode trabalhar também com esse registro. Tá? Então, é um registro que traz uma crítica aí a essa estrutura da sala de aula e como, se quebrada essa relação, como proceder. Tá? Então, assim, no caso da prática, os registros, eles podem contribuir muito para a formação docente de uma forma geral, desde a inicial até a continuada, podendo, inclusive, serem transformados em relatos de experiências. Tá? E aí, o que são esses relatos de experiências? Tá?
Eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu achei na pós-graduação da nutrição. Mas eu achei que ela é bem explicada, assim, por isso é que eu trouxe, tá bom? O relato de experiência segundo, inclusive a partir dos estágios, né? Porque o relato de experiência é uma espécie de um artigo. É isso que eu quero dizer. É algo que é publicável, que é socializado. O relato de experiência é um texto que descreve precisamente a experiência que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. No caso aqui é a nutrição e no nosso caso é a pedagogia, é a educação. Peraí, deixa eu tirar uma coisa aqui. É a descrição que um autor ou uma equipe fazem de uma vivência profissional tida como exitosa ou não, mas que contribua com uma discussão, a troca e a proposição de ideias para a melhoria do cuidado da saúde. No caso, é porque é a nutrição, do cuidado da educação, do ensino de forma geral. Ele traz as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as considerações / impressões que a vivência trouxe àquele ou àquela que viveu. O relato é feito de modo contextualizado, com objetividade e com aporte teórico. Em outras palavras, não é uma narração emotiva e subjetiva, como aquela que você pode colocar no seu registro, no seu diário de campo, no seu diário de classe. O relato nem todas as nem todas as experiências mostram resultados positivos, mas mesmo quando revelam enfrentamentos e dificuldades, os relatos são importantes para alertar outros professores sobre situações semelhantes e também para indicar novos caminhos, né? Enquanto esse curso ele discute, né, que tem alguns que defendem que esse tipo de texto tenha maior liberdade para descrever impressões e tecer considerações com uma linguagem mais pessoal. Outros visualizam que, sendo um trabalho científico, deve manter a impessoalidade e o rigor de um artigo científico. Então, assim, os relatos de experiência, eles são encontrados em forma de artigos científicos, em publicações de congresso, no YouTube, sempre de uma forma mais informal, mas, enfim, se vocês se derem ao trabalho de buscar em algumas revistas da área de educação, sempre no escopo da revista diz: aceitamos artigos científicos, entrevistas, não sei o que lá, relatos de experiência. Então vocês vão perceber em cada revista o teor do relato de experiência que ela aceita. Então existem as revistas que aceitam alguma coisa mais informal e outras que existem um rigor, uma rigorosidade igual a um artigo científico. Mas, enfim, dos registros que ajudam, que oferecem uma possibilidade do professor materializar sua praxis, dos registros a gente pode chegar até os relatos de experiência, que é uma forma de se socializar as experiências vividas, tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer nessa conversa de hoje. E enfim. Enfim, e fica por aqui. E eu vou colocar essa gravação lá na nossa sala, tá bom? Eu vou desligar aqui.
Se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade.